Então, vamos lá, aula de correção da avaliação. Quero que vocês participem bastante dessa aula aqui, me ajudando aí na correção. Vamos lá. Então, correção da avaliação, vamos nós. Essa primeira questão aqui. Um PC poliedro convexo possui duas faces triangulares, duas quadrangulares e 4 pentagonais. Logo, a soma dos ângulos internos de todas, um O a mais lá em cima, né? De todas as faces será. E aí, como é que eu vou trabalhar essa questão? Me deem ideias. Cauã, bom dia, Cauã, acabou de entrar. Acha o número de... Oi. Eu fiz de um jeito bem simples. Eu multipliquei o 180 por 2, aí deu 360. Depois eu multipliquei o 360 por 2 também, deu 720. E depois o 540 por 4, que deu 2.160. E aí depois os resultados eu somei. E aí fica 360 mais 720 mais 2.160, que dá 3.240. O João, ele está me dizendo assim, que ele trabalhou em função de cada face. Então, um triângulo, por exemplo, tem 180 graus. Eram 2, 360. As quadrangulares têm 360 graus, vezes 2, 720. As pentagonais têm quanto? 108. As pentagonais têm 540. Vezes 4, vezes 4. Helene, usando calculadora, hein? 2.160. Somou tudo isso, chegou a 3.240. Correto, João. Mas qual era o processo que a gente estava utilizando antes? Fernanda Mello. Eu fiz assim, eu peguei as faces triangulares, que são duas faces, multipliquei vezes 3, que é o número de lados do triângulo. Uhum. Peguei as faces quadrangulares e multipliquei vezes 4, e as faces pentagonais multipliquei vezes 5. Aí depois eu somei e deu a quantidade de lados. Uhum. E também as faces, que deu 8. Sim. E como a aresta é lado dividido por 2, eu peguei a quantidade de lados, que foi 34, e dividi por 2, que deu 17. Uhum. Depois disso, eu substituí na fórmula de Euler. Euler. Aí deu 11, o número de vértices. E depois de achar o número de vértices, eu substituí na soma dos ângulos das faces. Isso aí, eu também construí assim. A ideia do João também era boa e rápida. Mas vamos lá nas ideias que a gente andou trabalhando. São duas faces triangulares, deu 6. Duas quadrangulares, deu 8. 4 pentagonais, deu 20. Somando tudo, deu um número de lados de 34. Aresta é a metade do 34, ou seja, 17. Fui para a relação de Euler. Vértices mais faces, quantas faces? 2, mais 2, 4, mais 4, 8. Igual a arestas que eu tenho aqui embaixo, mais 2. 17 mais 2 deu 19, 19 menos 8, 11. Descobri o número de vértices. Fui para a fórmula de soma dos ângulos, soma dos ângulos internos de todas as faces. Fiz V menos 2 vezes 360. 9 vezes 360, 3.240. Passei pelas ideias da Fernanda, apesar do João ter tido também excelentes ideias aí para trabalhar. Ok? Alguém teve dúvida nessa questão? Professora. Oi. É a Alice, não é a Fernanda, não. Foi a Alice que falou? Fui eu. Ah, então tá bem, passei pelas ideias da Alice. É porque aqui o computador não sinalizou Alice para mim, estava escrito Fernanda lá em cima. Acho que ele está acostumado com Fernanda falando sempre, já está me indicando Fernanda. Já reconhece Fernando pelo som. Mas brincadeiras à parte, vamos nós. E essa questão 2 aqui?
Um poliedro convexo tem duas faces triangulares, 4 pentagonais. Sobre ele se pode afirmar que o número de arestas excede o de vértices em 4, a soma dos ângulos das faces seria 28 retos, ou seja, 28 de 90, o número de vértices é 10, o número de arestas é 13. Quem pode nos orientar sobre essa? Como É a mesma ideia, você pega 2 vezes 3, que vai Quem dar está falando 6. agora é Alice? É Fernanda. Aí Aqui em você cima pega está falando. depois. A Alice está rindo. Fala. Pode Aí falar, você Fernanda, pega agora 4 pode. vezes 5, Ah, que vai dar 26 lados. sim. Aí você acha o número de arestas, que é 13. Acha o número de vértices, substituindo na fórmula, que é 9. E acha o número de faces, que é 6. E depois é só você ir tirando as Fazendo as análises, né? Então vamos lá. Sim. Vamos às ideias que você falou aí, ó, Fernanda. 4 vezes. É esse aqui? 4 vezes 5. É esse? Faltou alguma informação aqui em cima? Ó, 2 vezes 3, 6. 4 vezes 5, 20. 20 mais 26. Ah, tá. Faltou a face aqui de cima, né? Mais os lados daria 4 vezes 5, 20. A outra, 2 vezes 3, 6, 26. Arestas é a metade, 13. Fui para a relação de Euler. Vértices mais face, que é 4 mais 2, que estaria aqui em cima. 6, igual a arestas mais 2. 15 menos 6 deu 9. Aproveitei para calcular a soma dos ângulos das faces, que era V menos 2, 7 vezes 360, 2.520. Aí fui para as análises lá do que ele tinha me informado. A questão 1 dizia que o número de arestas era 13. Tá lá, aresta 13, verdadeira. Né? Vértices são 9. Não. A primeira falou que a diferença entre arestas e vértices seria 4. Então, aresta 13, vértice 9, deu uma diferença de 4. Verdadeira a primeira. A segunda falou que a soma dos ângulos das faces era 28 retos. 28 vezes 90 deu 2.520, que era exatamente o que eu já havia achado aqui embaixo. A questão 3 foi falsa. O que disse lá a questão 3? Vamos ver lá. Questão 3 falava que o número de vértices era 10, não é verdade. E a questão 4 que o número de arestas havia dado 13, e deu. Então, dessas alternativas aí estavam corretas 1, 2 e 4. Dúvidas aqui ou tudo bem? Tudo bem para todos? Alguém ficou agarrado em alguma coisa aqui? O pessoal está sinalizando lá em cima, tudo bem. Ok. Essa. E essa foi fácil? Um PC só tem faces triangulares e quadrangulares. Ele tem 20 arestas e 10 vértices. Então, qual o número de faces triangulares? Sinalizem para mim aí um caminho para a gente seguir. Você pega que faces é 3x e 4y. Aí você tem o número de arestas, que são 20, e vértices, que é 10. Então, se eu tenho o número de arestas, eu também tenho o número de lados, que é 40. Aí eu acho o total de faces na fórmula, que é 12. Aí x mais y é igual a 12. E 3x mais 4y é 40. Aí eu resolvo, acho x e y. E ele só quer x, né? Nem precisa do y. Então vamos ver essas ideias que você usou. Ela falou assim, que os lados seriam a quantidade de face triangular mais a quantidade de face quadrangular, somados. Para achar arestas, eu pegaria a quantidade de lados e dividido por 2.
Mas eu já sei arestas. Arestas são 20. E aplicando proporção aqui, né, o que ela falou lá, que daria o total de lados. 3x mais 4y igual a 20 vezes 2, 40. Tem uma equação montada. Uma equação, duas incógnitas, me pede uma segunda equação. Aí eu me pergunto assim, de onde eu vou tirar essa segunda equação? Aí olho lá para a relação de Euler, vejo que ele me informou quantos eram os vértices e quanto eram as arestas, o que me permite descobrir o número de faces. Espera aí que o Valdeci está esperando para entrar. Espera aí, Valdeci. Ok. Né? Aí fui lá para a relação de Euler, tinha vértices, tinha arestas, faces deu 22 menos 10, o total de faces eram 12. Mas quantas eram as faces? X mais Y. Ok? Porque eu tinha X faces triangulares e tinha Y faces quadrangulares. Então, se eu somar a quantidade de face triangular com a quantidade de face quadrangular, vai dar um total de 12. Resolvi o meu problema, ó. Duas equações, duas incógnitas, montam um sisteminha. 3x mais 4y igual a 40, x mais y igual a 12. Aqui eu já fui espertinha. Como assim espertinha, Lene? Se eu multiplicasse por menos 3 aqui, eu ia gerar o oposto simétrico em x. Ou seja, x ia sumir, eu ia achar y, depois eu ainda tinha que voltar para x. Então, eu pensei assim, vou gerar o oposto simétrico aqui, ó, opostos, né, em y, que assim o que vai me sobrar é o x, e a resposta final já fica em função do que eu quero. Então, cheguei até a equação de baixo, multipliquei ela por menos 4. Ficou menos 4x menos 4y igual a menos 48. Somei as duas equações. 3x menos 4x deu menos 1x. Cortei aqui. 40 menos 48 deu menos 8. Multipliquei por menos 1, x deu 8. X já é o que eu quero, o número de faces triangulares, e elas são 8. Tipo de questões cai muito na prova do ITA. ITA é o Instituto da Aeronáutica, Tecnológico da Aeronáutica. Um dos vestibulares mais complexos e concorridos do Brasil, né? Porque você já entra, já vai estudando, já recebendo um certo salário. Quem não gostaria disso, né? Mas vamos nós. E essa questão aqui? Foi fácil? Foi difícil? Questão bobinha? Questão que você faria assim, num piscar de olhos? Como foi essa daqui? Lene, Ah, rapidinho, na questão anterior eu fiz de um jeito um pouco diferente. fala. Olha, eu igualei as João? faces João? triangulares. É João? Eu igualei isso. Ah, Eu igualei as faces triangulares a f de 3 e as faces quadrangulares f de 3 não, f3 e as faces quadrangulares a f4. E aí depois eu fiz a mesma coisa que você em uma parte. Eu coloquei 3 vezes f3 mais 4 vezes f4 é igual a 40. E aí depois número eu de joguei lados. os valores na fórmula de isso. Eu joguei na fórmula de Euler, ou Euler, não sei como é que fala. Olha. Isso aí. Olha. E aí, por fim, deu F3 mais F4 igual a 12. Que eram e aí número depois, de faces. Isso. E aí depois eu fiz tipo uma regra de chuveirinho. E eu coloquei 3 vezes F3 mais 4, abre parênteses, 12 menos F3, fecha parênteses, igual a 40. E Sabe aí o que depois aconteceu, João? O que eu chamei de X, você chamou de F de 3. O que eu chamei de Y, você chamou de F de 4. E eu resolvi pelo método da adição, você resolveu pelo método da substituição. Você pegou essa incógnita aqui e passou essa outra para lá, que daria 12 menos ela. E jogou aqui, ó. No final, seu resultado deu o mesmo. Escolhemos métodos de resolver sistemas diferentes, mas todos dois corretos. Tá? Existe. Então, existe o método de adição, que é o método que eu fiz.
existe o método da substituição, que é o método que você fez. Você chega aqui, isola uma das duas incógnitas e joga lá na anterior. E ainda existe um terceiro método, que é da comparação, um pouco usado, né? Mas existe também, só para informar, tá bem? E essa questão aqui do Arquimedes? Como eu faço? Cadê o Marcos? Queria que o Marcos falasse um pouco. Muito tempo que eu não ouço a voz do Marcos. E Marcos é uma pessoa muito gente boa, gosto de ouvi-lo de vez em quando. Fala aí, Marcos. Como é que você fez essa questão? Pode ser o Marcos Cerqueira. Oi, Marcos. Tudo bem? Pode abrir aí o seu microfone e falar para nós como é que você fez essa. Pode ser? Oi. Oi, Marcos, tudo bem? Tudo bem. Saudades. Saudade. Fala Então, pra mim. eu acho que essa questão aqui é a minha. Porque não está na mesma ordem que a sua. Sim. Eu acho que é essa. Eu multipliquei as 12 faces pentagonais, 12 vezes 5, e que deu 60. Aí depois eu fui para o hexagonais. Aí fiz 20 vezes 6. Aí depois eu descobri as faces, deu 32. Depois eu coloquei a fórmula, já joguei tudo na fórmula aqui, 2A, 2 vezes A, 2 vezes aresta, igual a 60 mais 120. Aí deu, o resultado já deu 90, a aresta. Uhum. Depois descobri os vértices, vértice igual a aresta mais 2. Aí o resultado já deu 60. Muito bem, Marcos. Parabéns, pessoal. Palmas para o Marcos. Êêê! Vamos lá, então. Ó, é exatamente a ideia que o Marcos usou. 12 vezes 5 deu 60, 20 vezes 6 deu 120, somando os lados deu 180, dividindo por 2, 90. Foi para a relação de Euler, vértices mais faces, que era 20 mais 12, 32, igual a arestas mais 2. 92 menos 32, 60. Resposta correta, 60, que era a letra A. Ok? Então, ó, quem poderia imaginar, né, que essa figura aqui, quando cortada aqui nos vértices, tá vendo, ó? Ao cortar os vértices, gerou essa outra aqui, que tem pentágonos e hexágonos. E ao inflar, geraria aí a nossa famosa bola de futebol utilizada, né? De uns anos para cá. Essa outra, ela fala um pouquinho do Platão, que Platão não foi só um grande matemático, ele também foi um grande filósofo. E Platão, ao se dedicar aos estudos dos poliedros regulares, fez uma associação entre esses poliedros e as construções do universo, né, que seria terra, água, fogo, ar e universo. A cada um desses aí, ele ligou a um desses elementos do dia a dia aí do nosso planeta, né? Então, a questão fala sobre isso e te pergunta, a soma dos ângulos das faces do icosaedro é... Questão simples também, já que até a figurinha já estava lá, né? Como é que eu vou achar a soma dos ângulos das faces do icosaedro? Pega o valor de vértice, que são 12 vértices, menos 2, aí vai dar 10, vezes 360. Icosaedro está aqui, né? Pela ideia que o João trabalhou, a gente poderia fazer assim, ó. Cada triângulo desse tem 180 graus e são 20, já iria lá para o 3.600. Pelas nossas ideias, vamos lá o que
acabou de se falar. 20 faces triangulares daria 60 lados. Aresta metade, 30. Na relação de Euler, 20 mais faces, vértices mais faces, igual a arestas mais 2. 12,5. 32 menos 20 deu 12. Então, qual a soma dos ângulos internos de todas as faces? V menos 2 vezes 360. 3.600 graus. Simples, né? Fácil e questão aí de Enem. Foi questão de Enem essa daí. E essa? Que acharam dessa? Talvez para mim tenha sido a questão que vocês tenham tido um pouco mais de dificuldade, porque nós não produzimos nenhuma desse tipo. A Fernanda disse que achou a pior, mas conseguiu. Quem poderia sinalizar aí? Muito fácil. Então fala para nós, Alice, como é que você trabalhou essa daí? Ana achou difícil. E Alice? Lene, eu falei que foi difícil, eu falei que foi fácil não. Até agora eu não entendi como que faz isso. Engraçado que apareceu aqui fácil. Não, eu falei que foi difícil, muito difícil. Sério? Mas tudo bem. Vamos nós então, deixa o mistério para lá. Ó, essa questão diz assim: num PC, o número de faces é igual a 3/4 do número de vértices. Então, eu posso escrever que F é igual a 3/4 de V. E o número de V é igual a 2/3 de A. Ó, eu anotei isso aqui. Faces são 3/4 de vértices. Vértices são 2/3 de arestas. Essa foi a única informação que eu dei. Se eu fosse para a relação de Euler agora, eu levaria faces em função de vértices. Eu levaria vértices em função de arestas. Eu ficaria com duas incógnitas, não sairia do lugar. Então, olha qual a saída que eu arrumei. Eu apliquei proporção aqui, ó. Se vértices são 2A sobre 3, aplicando proporção, eu posso dizer que 2A é igual a 3V. Quem é A, então? 3V sobre 2. Eu tenho faces em função de vértices e agora eu tenho arestas em função de vértices. Olha o que eu fiz lá. Vértices mais as faces, 3V sobre 4, igual a arestas, que eu isolei ela aqui, ó. Né, ao aplicar a proporção lá, 3V sobre 2 mais 2. Olhei para os denominadores diferentes, o mínimo daria 4. Aí fui direto aqui, 4 dividido por 1 vezes V, 4V. 4 por 4 vezes 3V, 3V. 4 por 2 deu 2, vezes 3V, 6V. 4 por 1, 4 vezes 2, 8. Entenderam o que eu fiz até agora? Aí ficou 7V menos 6V deu 8. Já saí no número de vértices, que eram 8. O exercício queriam as faces, que é 3 vezes o número de vértices dividido por 4. Então, 3 vezes 8 dividido por 4, 24 por 4. Dividi aqui primeiro, ó, 8 por 4 deu 2 vezes 3, 6. São 6 faces. O problema estava, talvez que vocês não tenham percebido na hora de resolver, que apesar de eu ter faces em função de vértices e vértices em função de arestas, eu conseguia colocar arestas em função de vértices também, para que quando eu fosse para a relação de Euler, tudo ficasse em função dos vértices e eu conseguisse descobrir o número de vértices lá no final. A Michelle está perguntando se é só o computador dela que está travando ou de vocês também. Fernando está dizendo que está normal e os demais também estão dizendo que está normal. Tudo bem com essa daqui agora? Podemos seguir que nosso tempo está terminando? Ok, olha essa daqui. Em um PC, o número de arestas excede o número de faces em 18. O número de vértices desse poliedro é, anotei lá. O número de arestas excede o número de faces em 18. Quantos são os vértices? Arestas igual a faces mais 18.
quantos são os vértices. Aqui é um igual, tá? Aí fui para a relação de Euler. Vértices mais faces, opa, duas incógnitas, mas isso vai se resolver aqui, ó. Arestas, que é F mais 18, mais 2. Aí eu fiquei com V mais F, F mais 20. Cortei esse F com esse, porque se ele fosse para lá, ele iria subtraindo. Sobrou apenas vértices. 18 mais 2, 20. Fácil assim. Tá? Então, apesar de aparentemente a gente ter no início aqui duas incógnitas, mas depois se transforma em uma, porque essas faces que eu somei aqui, essa outra iria para o primeiro membro subtraindo e a gente cortaria, sobrando apenas os vértices. 18 mais 2, 20. Tudo bem? Alice diz que sim. João também. Ok, questão simples, né? Simples, fácil e rápida. E essa? Marcos também diz que sim. Sobre as sentenças abaixo. Primeiro. Oi. Ninguém chamou? Ó, um octaedro tem 8 faces quadradas. Tá certo isso? Certo ou errado? Um octaedro tem 8 faces quadradas? Não. Tem o que, Antônio? Tem 8 faces triangulares, então falsa. A segunda, um dodecaedro tem 12 pentágonos. Aquele calendário que eu mostrei para vocês, 12 faces. Verdadeira ou falsa? Verdadeira. E o icosaedro tem 20 triângulos? Certo também. Então, ficamos como certa aí a questão 2 e 3. Errada só a primeira. Essa daí é para ninguém errar nenhuma, né? Pelo menos uma, tenho certeza que vocês garantiram aí. Tá, e essa? Essa daqui, acho que foi uma das que deu mais trabalho depois daquela outra de fração. Deu trabalho, não deu trabalho? Essa e aquela outra que foram as que deram mais trabalho, né? Mas dava para fazer, porque nós havíamos feito uma parecida com essa em uma das aulas. Um PC tem 48 arestas. É formado por faces triangulares, quadrangulares e hexagonais. Então, são 3 tipos de face. Sabe-se que os números de faces triangulares, quadrangulares e hexagonais são diretamente proporcionais a 2, 3 e 5, respectivamente. Então, eu anotei aqui, ó, o total de arestas era 48. As faces triangulares são proporcionais, x é o fator de proporcionalidade, a 2. As faces quadrangulares são proporcionais a 3. As hexagonais são proporcionais a 5. Então, eu fiquei aqui, ó, 6x, 12x, 30x. Qual seria o total de lado em função dessa proporcionalidade? Somei. 30, 42, 48x. E as arestas? Metade dos lados. Mas as arestas lá em cima, eu já sei que são 48. Então, 48 dividido por 24 já me dá o valor de x. Quem é x mesmo? O fator de proporcionalidade. Aí eu fui descobrir as faces, ó. As faces eram 2x mais 3x mais 5x, que deu 10x. 10 vezes o fator de proporcionalidade são 20 faces. O exercício quer saber o total de vértices. Fui para a relação de Euler. Vértices mais faces, que era 20, igual a arestas, que ele já tinha me informado, mais 2. 50 menos 20, 30. Esse poliedro tem 30 vértices, tá? O que talvez tenha pego um pouquinho foi essa ideia de proporcionalidade aqui. Vou lembrar com você novamente. Quando há um fator de proporcionalidade, você tem que descobrir que fator é esse. E eu chamei esse fator de x, ó. Esse fator de proporcionalidade é diretamente proporcional a 2, esse a 3 e esse a 5. Então, somei tudo, tinha os lados, dividi por 2, tinha arestas, mas o total de arestas, segundo a informação, era 48.
48 dividido por 24 me deu x. O que é x? O fator de proporcionalidade. Então, quantas faces eu teria? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. E aí daria 20. E os vértices? Joguei na relação de Euler e descobri. Ok? Peguei essa questão lá do IME, que também é um dos bons vestibulares do Brasil, né? Fazer IME você tem que estar muito bem preparado, porque é uma prova mais complexa, assim como a do ITA. IME é do Exército, ITA da Aeronáutica. E essa daqui, fechando nossa prova. Em um PC, o número de arestas excede o número de faces em 18. Fizemos uma parecida já. Então, ó, o número de arestas excede o número de faces em 18. Vértices mais face, 18 mais 2. Acho que era a mesma, não era? Era a mesma mesmo? Então, letra B, 20. Terminamos aí a correção da nossa prova, né? Eu acredito aí, pelo que eu venho vendo nas aulas, que você captou bem essas ideias. Alguns ficam muito quietos, então eu não tenho verdadeira noção. Essa noção eu vou ter quando eu pegar as provas lá para olhar as notas. Mas se você ainda tiver dificuldade em poliedro, me aciona lá na mensagem, diz quais são as suas dúvidas, que aí eu posso trabalhar com você. A partir de sexta, que é a nossa aula de novo, a gente começa uma nova figura. Que figura é essa? É uma figura que é um poliedro, mas que entra numa nova classificação, que é a classificação de prismas. Quem são os prismas? São os poliedros que têm bases iguais. Então, o prisma que tem uma base triangular aqui em cima e outra aqui embaixo que é a mesma, é um poliedro chamado de prisma. Vou te dar alguns exemplos. Um dado é um prisma, porque ele tem faces opostas, que a gente chama de base, exatamente iguais. Um paralelepípedo também é um prisma, dentre outros que a gente vai estar vendo aí na próxima aula. Então, sexta-feira, eu vou enviar um vídeo para você dessa noção inicial de prisma, para você assistir e buscar fazer as atividades iniciais. E na próxima quarta, a gente se encontra novamente, corrigindo exercício, explicando matéria e tirando dúvidas. Tudo bem? Beijo grande, então. Fiquem com Deus. Excelente resto de semana para todo mundo. Beijão. Tchau, tchau. Lene, Oi. Deixa eu só um pouquinho, João. Só um minutinho, tá? Espera aí. ESC. Ah, tá.